Acho que você tem que autorizar ele. Já foi. Tá vendo? Daí ele vai gravar e depois eu te mando aqui para você ver como é que ele faz. Que legal. Mesmo falando em português, ele transforma tudo para inglês e coloca tudo que cada um teve que fazer. Tá muito redondinho. E grátis, né? Que bom. Nossa, que legal. Então, queria saber de vocês o que vocês acham que é uma comunicação efetiva entre casais? Josi, fala um pouquinho, o que você acha que é uma comunicação efetiva? Comunicação efetiva? Não sei. Falar tudo? É o que, né? Você falar e o outro também entender, que algumas vezes você fala para mim e não falou, André, posso falar com você? Daí eu estou prestando atenção em outra coisa. Homem é monotonizado, uma coisa de cada vez. Não é que nem a mulher. Não é? É um falar e a pessoa entender efetivamente o que está falando. É. Né? É isso, Bê? Exatamente. O mais importante é você, quando falar com alguém, né, o que essa frase fala, é você tentar olhar a melhor parte da pessoa que você está conversando, né? E deixar essa pessoa se expressar livremente. Eu não sei se vocês viram recentemente a Júlia conversando com o Leg, mas eu sinto que em muitos relacionamentos as pessoas tentam tolir um pouco como o outro deve se expressar, porque não gosta que a pessoa se expresse de uma certa forma, né? E aí já se fecha e acaba pondo um escudo na frente. E aí não escuta o que está rolando na conversa, né? Então isso acontece aqui muito. E uma forma, eu vou explicar para vocês um pouco da parte científica por trás da comunicação, mas existe uma coisa muito importante quando a gente vai analisar o que é uma comunicação. Ela começa por construir primeiro um rapport. Eu não sei se essa palavra existe em português, Josi, mas é uma palavra você construir uma conexão com a pessoa. Essa é a primeira parte. Você tem que construir essa conexão, aí você tem que escutar, e você tem que fazer perguntas de alta qualidade. Assim, você tem que planejar muito bem o que você vai perguntar nessa conversa para você poder atingir o seu objetivo. Eu vou dar um exemplo. O Beto, ele queria muito saber o que estava passando na cabeça das meninas quando a gente estava viajando, e elas só falavam de coisas supérfluas, não queriam conversar, estavam fechadas da emoção delas, né? E aí ele ficou pensando o dia todo, e no jantar ele pegou uma cadernetinha preta dessa daqui, e ele falou assim, olha, eu queria muito saber o que vocês gostariam que acontecesse na vida de vocês nos próximos 6 meses. Aí elas começaram a falar, aí ele começou a marcar, eu queria poder ir para a Anitta, para a Austrália, falar tchau para os meus amigos, eu queria poder fazer isso, E assim começou uma conversa legal delas falarem sobre elas, mas eu estou só dando esse exemplo porque ele levou para o jantar, começou a conversar sobre coisas aleatórias, aí fez essa pergunta importante, aí ele conseguiu entrar no assunto que ele queria, que era saber como elas estavam se sentindo com tudo, essa questão da mudança, né? E o rapport é uma das coisas mais importantes. Normalmente as pessoas só usam esse rapport quando você ainda não conhece a pessoa, quando você vai tentar vender alguma coisa, mas é importante usar também nas relações do dia a dia. Então, aqui tem só algumas dicas antes de eu explicar como é que funciona um rapport, o que você precisa fazer quando você está tendo uma conversa com uma pessoa. Você precisa entender em que nível de conversa você está com a pessoa. Se você conseguiu chegar na alma da pessoa, se a conversa está só superficial.
Eu vou falar para vocês das fases da conversa, onde que ela entra. E você tem que entender aonde você está para poder fazer a pergunta certa no momento certo. E também você tem que adaptar a sua forma de conversar com o estilo da pessoa. Então, no caso, a Josi é muito carinhosa, né, André? Ela se expressa bastante por sinestésica, né? Carinhosa, pelo toque. Então, é importante quando você tiver uma conversa com uma pessoa que é sinestésica, você falar a língua da pessoa, né? Você acha que você é mais sinestésico, auditivo? O que você acha que é? Auditivo é o que gosta de ouvir, sinestésico é o que gosta de tocar, e o visual é o que gosta de olhar. O que você acha que você é mais, André? O que você acha? O André não sabe ouvir. Ele só gosta de falar e ele sempre tem razão em tudo. Mas dessas três, ele se comunica melhor, ele gosta de ouvir e falar? Ele gosta de ver as coisas ou ele gosta de ser tocado? Acho que ele gosta de ouvir e falar. O que você acha, André? Visual. Gosta de ver. Ele gosta de ver as coisas. E você, Josi, é muito mais sinestésico e depois auditivo, conversar, mais tocar, sabe, sentir, ver. Então é importante prestar atenção se você, por exemplo, quer alguma coisa da escola do Rafael, né? Você pega alguma coisa, olha, eu vi na escola isso daqui, olha esse material, é isso, isso, isso. Uhum. Né, você viu, ele acabou de me passar uma indicação, ele passou o link, olha lá. Ele sempre fala, olha lá. Uhum. Né? E precisa focar bastante no que está sendo dito. Deixa eu voltar aqui. E muito importante é vocês prestarem atenção não só no que a pessoa está falando, mas no tom de voz, na postura, nos gestos, nas nuances, porque só com isso você consegue ler a pessoa também, né? Isso a gente faz intuitivamente num casal, numa família, mas eu estou falando isso como um todo, se você for procurar trabalho, né? Então, o rapport que eles falam, né, é principalmente você criar essa comunicação inicial com a pessoa, que traz a harmonia. Por que ele é importante? Você consegue ver esse desenho aqui, Josi, que está na tela? Não está desenho, está uma informação. Effective communication ainda tá. Já mudou? Não. Agora vai ser a imagem da cabeça. Ô, Josi, você está vendo que aqui do lado esquerdo você tem um I? O I é de eu, tá? Eu. A gente pensa no começo, quando a gente está começando uma comunicação, a gente está sempre pensando em nós mesmos, né? Deixa eu fechar aqui. Não nos outros, a gente está pensando no nosso objetivo dessa comunicação. E o que a gente quer, quando a gente tem uma comunicação efetiva, é chegar no nós, que é o outro lado. E tem uma grande transição, e o cérebro trabalha de uma forma diferente quando você está pensando só no você. Então, o que acontece no começo? Se você não trabalha bem o rapport, a pessoa está no flight mode, está no modo de proteção. Ela está pensando só nela, né? E ela está pensando como é que ela pode se proteger das ameaças que vêm em volta dela. Assim é o ser humano. Para o cérebro se abrir para uma comunicação bem profunda, você precisa criar esse rapport, essa conexão de confiança. Eu posso confiar nessa pessoa, que o que ela vai falar vai ser bom para mim. E para isso se abrir, você tem que começar essa conversa que a gente chama de conexão primeiro. Quando você consegue fazer essa conversa de conexão, a pessoa vai abaixando a guarda, abaixando o escudo, e você começa a produzir alguns hormônios que tiram você desse modo de proteção.
Conforme a pessoa vai se sentindo mais segura e mais positiva, ela começa a produzir 2 hormônios, chama a oxitina e a dopamina. Quando esses 2 hormônios vão sendo liberados no corpo, o cérebro vai relaxando e fazendo a pessoa se sentir mais aberta e cria um estado de confiança. E isso daí é criado na parte frontal do cérebro. Isso acontece, e aí quando você consegue fazer a pessoa abrir a mente, por isso que tem essa expressão, abre sua mente, né? Você começa a ter acesso à empatia. E aí a pessoa começa a conseguir a tomar decisões de forma melhor, começa a ter ideias, capacidade de inovar. Quando você está nesse lado vermelho, pensando só em você, em se proteger, é quando você tem baixa confiança na pessoa. No meio é quando você tem uma confiança, mas é condicional. E a direita é quando você confia plenamente na pessoa. E mesmo num casal, isso vai para os extremos. Por mais que o André já tenha confiado em você, você já tenha confiado no André, a gente está nesse modo de proteção. Eu quero fazer alguma coisa para me proteger, para eu não ter mais trabalho, para eu não ter mais coisa. Quando alguém vem e invade o seu espaço com novas ideias, você volta para esse lado vermelho. Uhum. Então, você tem que planejar muito como você vai fazer essa conversa e tudo mais, para que você consiga realmente abrir a mente da pessoa, para ele começar a produzir esses hormônios e conseguir relaxar e se abrir para uma conversa. E quando tem a confiança, é quando começa a empatia a fluir. Legal. E isso daí é estudado, é uma realidade, isso acontece realmente. Por isso que precisa aprender a fazer esse rapport, que é essa conversa inicial. Então, você precisa começar a falar sobre os seus coisas, no caso, né, adequar a comunicação no visual com o André, mostrar as coisas. Olha, vamos falar agora sobre a nossa parte financeira? Olha, eu fiz isso, olha isso. Com a Josi já é diferente, você tem que pegar a mão, dar a mão para ela, fala, Josi, vem aqui, passa a mão nas costas, tudo bem, dá um beijinho, senta aqui, entendeu? Para a Josi tem que ser toda essa parte para ela se sentir acolhida, e aí ela vai começar a produzir os hormônios que precisa para abrir a mente. Eu vou pular aqui para os níveis de confiança, depois de conversa, e depois a gente volta para falar sobre tipos de conversa. Então, quando você está vendo essa pirâmide aqui? Está aparecendo a pirâmide para vocês? Ainda não? Já. Agora sim. Aqui são os níveis de conversa que a gente tem com uma pessoa. O nível 1, que é superficial. O nível 2, que a gente fala sobre fatos. O nível 3, quando a gente começa a pensar juntos. O nível 4, quando a gente começa a sentir juntos. E o nível 5, quando você realmente chega na alma da pessoa. Quando você chega na alma da pessoa, aí tem uma grande transformação, mas uma conversa, ela varia em todos esses níveis. Começa no superficial, vai nos fatos, e a gente precisa entender que tipo de pergunta a gente precisa fazer para cada um desses níveis de conversa. Então, superficial é bem assim, né? Quando você conhece alguém, aí, como é que tá o clima? Ah, tá quente, tá frio, e aí, como é que foi seu dia hoje? O que aconteceu? Você foi lá no Airbnb, sabe? As conversas superficiais. O segundo é, por exemplo, quando você... Eu vou dar um exemplo de uma situação, tá? Imagina que o nível 1, a Anitta brigou com a irmã, ou alguém na escola. E aí eu estou tentando conversar com ela, ai mãe, rolou uma briga lá na escola e tal, tal, tal. O nível 2 é quando você consegue já ter alguns fatos. Ah, quantas pessoas estavam nessa briga? O que aconteceu? E ela pode falar, briguei com a minha host mom, briguei com meu pai lá comigo e tinha também minha irmã e minha melhor amiga. Então a pessoa está descrevendo os fatos do que está acontecendo, né? Uhum. Quando você começa a conseguir fazer com que a pessoa pense no assunto, o tipo de pergunta é um pouco diferente.
Ah, então você acha que essa briga aí atrapalhou as suas notas na escola? E ela fala: atrapalhou as notas e eu fiquei meio sem jeito, não quis mais ir para a escola e por causa de toda essa confusão que aconteceu. Entendeu? Você já está fazendo com que a pessoa pense: "Ah, isso daí gerou alguma consequência?". Já está um pouco mais profundo. O próximo é você conseguir chegar nos sentimentos, né. O pensar está aqui na cabeça, o sentimento está no coração, né. E aí eu posso ter feito uma pergunta para ela: e se você resolver esse problema na escola, esse conflito, com todo mundo que está envolvido, como é que você vai se sentir?". Eu vou me sentir orgulhosa de mim mesma, porque e aliviada que eu vou poder ir na escola sem achar que as pessoas estão me julgando. Então você não só fez a pessoa pensar, mas fez a pessoa sentir também como ela gostaria de sentir, né. E quando você chega na alma da pessoa, você faz uma pergunta mais profunda, assim: e o que que você aprendeu com tudo isso?". Ela pode falar: "Eu aprendi que, tipo, se eu minto, isso pode gerar mais problemas maiores ainda, que é melhor ser honesto e enfrentar a dor da minha honestidade, do que continuar uma mentira que pode crescer, crescer e causar um problema maior". Então as nossas conversas, elas variam entre esses níveis, né, e quando você realmente quer uma mudança em alguém, você tem que começar e separar o tempo suficiente para conseguir chegar no nível 5. Uhum. Isso que é muito importante. E durante uma conversa, a gente navega nesses níveis de cima para baixo, de baixo para cima. Eu preciso ir rapidinho. Tá? Eu não escutei o que que ela falou, ela precisa sair. No banheiro. A gente espera. Como é que você percebe isso nas suas conversas, André, com a mamãe, com o Rafael, com a Josi? Como mãe, eu tenho evitado de falar, literalmente. Uhum. Porque com ela só tem um assunto: quando é que você vai embora? Então, assim, ó, ainda não tenho uma estabilidade. E as coisas vão piorar muito para mim, porque eu ainda não arranjei mais casas, estou em busca tenho perspectiva de ter, mas não está fechado um contrato que nem essa primeira casa. E daí a gente estava conseguindo alugar por mais ou menos R$ 350 por dia por pessoa, que é inclusive bem mais do que aqui. E daí eles querem R$ 350 para eles. Então eu tive que dobrar o preço. Tive que aumentar para R$ 700, né? Então, daí eu falei assim, ó, tá bom, vamos aumentar o preço. O que tinha de visualização semanal, que era, acho que entre 1.000 e 1.200 pessoas visualizando, caiu para 20 e nenhuma pesquisa, nenhuma consulta, né? E por R$ 700 você vai num puta de um hotel, com todas as mordomias, e lá não tem mordomia nenhuma, né? Apesar de ter a jacuzzi e tudo mais, entendeu? Mais para grupos, né? Não, esse é o valor que o pessoal busca, entendeu? Uhum. Eu falei para eles, mas não, a gente, se não for esse valor, não desgasta a casa, não aluga. Tá bom. Então, eu hoje fui entregar lá o enxoval, que a gente tem tudo lavadinho, bonitinho, tá tudo ensacadinho, tá tudo pronto para fazer o próximo entrar. Só que a gente não vai preparar nada, não fechou nada. Era para ter fechado esse final de semana passado agora. Daí ele falou assim: não fecha nesse preço, só fecha neste preço para cima. Daí o cara não fechou, né?
Então, não tenho o que fazer mais. Então, eu não estou vendo a entrada de dinheiro que estava entrando entrar nesses meses aí. E poderia dar um bom dinheiro, mais do que suficiente para a gente alugar uma casa, ficar tranquilo. Entendeu? Tava tranquilo, só com essa casa. Entendeu? Porque facilmente a gente alugava pelo menos 2 finais de semana. 2 finais de semana com mais uma segunda, uma terça-feira, ou vem na sexta e faz só na segunda, que é o que eu estava sempre negociando com cada uma das pessoas, já era um adianto, entendeu? Uhum. Uma casa grande, né? Não é uma casa média, que é o que aluga mais, de 2, 3 dormitórios, ou de um dormitório que aluga fácil e rápido, né? Uhum. Né? Mas aqui também tá ruim para alugar, não tem uma reserva. Não tem uma reserva esse mês. Então, acho que tá o problema não só lá também. E lá que tá mais caro, fica mais difícil. Agora que ficou mais caro, nem consulta tá tendo. Né? Bem, eu estou aí com uma pessoa me ajudando bastante, que é um contador novo aqui da cidade. Uhum. Que eu saí lá do meu sócio, a gente rompeu as coisas e agora eu estou sozinho fazendo as coisas do Superhost Airbnb. Que legal. Né? Parabéns. E com isso a gente já está fazendo as coisas andarem, está tudo no meu nome. E eu ainda não consegui ir para São Paulo para pegar o meu passaporte e terminar de configurar a minha conta, porque a conta já está aberta. Eles falaram assim: a conta está aberta, pode usar, mas eu não tenho acesso a ela, não tenho um cartão, você não tem o online banking para ir lá e transferir, fazer um TED, fazer um Pix, entendeu? Conta onde? A conta no Bradesco, né? Desta empresa. Ou tem que fazer isso daí lá em São Paulo, que foi tudo aberto lá, né? Que legal. Vai estar aqui tudinho, né? Que bom. E como chama a empresa? Tiny House Trailer. Que legal. Aí tem o nome fantasia, é o Superhost Airbnb. Que legal. Nossa, Né? que bacana. Ô, Josi, vamos lá mais um pouquinho. Já voltou a toda? Tá, já. Que toda, ela tá embaixo das cobertas. Daqui a pouco ela vai começar a buzinar no meu ouvido que ela quer dormir aqui. Quanto tempo mais vocês querem conversar? Eu tenho mais 20 minutos. Podemos fazer aqui até o final e fazer um. Vai lá. Então, não sei se acontece muitas vezes com vocês, mas acontece comigo. Às vezes eu estava falando com o Beto e eu falo, mas Beto, você não está me escutando? Ele, não, estou te escutando. Você falou isso, isso, isso. Uma coisa é a pessoa regurgitar o que você acabou de dizer e outra, ela realmente interagir contigo, né? E por que que isso acontece? Quando eu comecei a fazer as sessões de coaching, trabalhar como coaching, o que eu fazia era, a pessoa estava falando, eu já estava pensando na resposta, na solução, o que que eu ia falar, já estava pensando na devolutiva e não estava realmente escutando a pessoa. Quando você para escutar, é muito diferente. Aí você espera, é bom dar um tempo entre o que a pessoa terminou de falar, para daí você refletir e dar a resposta, não já falar na hora, assim, sabe? Você tem que realmente escutar as pessoas. E tem algumas formas de você escutar as pessoas. Eu vou falar para vocês 3 formas que são bem legais para você usar durante uma conversa. A primeira delas chama refletir de volta. E como é que isso funciona? Depois que a pessoa explicou, digamos que o André está falando sobre o projeto da Tiny House. Você mudou a slide, não apareceu nada. Mudei, ele demora um pouquinho. Chama refletir de volta. Então, imagina só, o André acabou de conversar e contar sobre a empresa dele, né? Uma forma de refletir de volta, falar, então você está falando que agora você tem uma empresa 100% operando e com nome tal, tal, tal? Você está
refletindo o que ela falou, sobre o que ela falou. Puxa, que legal, então agora teu nome está limpo, está tudo certo, você tem uma empresa, que bacana, vocês vão poder operar toda a parte financeira. Então, você reflete de volta sobre o que a pessoa falou, né? E o ideal é bom você usar bastante, assim, palavras que a pessoa falou, né? Tentar lembrar o nome da empresa que a pessoa falou. Isso quer dizer que você está prestando atenção. A segunda forma é chamar paraphrasing, né? É você repetir as últimas palavras que a pessoa falou. Então, tipo assim, ele falou: "Agora tá tudo certo". Aí você fala: "Ah, agora tá tudo certo? E o que que é o próximo passo?". Então, quer dizer que você escutou tudo o que a pessoa falou e você repete o finalzinho do que ela falou e pergunta alguma coisa. Isso quer dizer que você está acompanhando a linha de raciocínio da pessoa. E a última é você resumir o que a pessoa falou. Então, por exemplo, vocês acabaram de falar do Airbnb, né? Falou: "Puxa, então quer dizer que a procura em campos para o Airbnb reduziu agora, provavelmente por causa das estações, né, do ano, e o aumento de preço, com tudo isso dificultou os agendamentos. É isso?". Então você resume o que a pessoa falou. Você não vem e fala já a sua opinião, o que você está achando, o que você acha que aconteceu, você está simplesmente escutando a pessoa. E essas são formas de você demonstrar que você está escutando a pessoa. Eu vou te mostrar uma imagem que está aqui, espera só, muito importante, que é essa daqui, ó. É a última que eu vou compartilhar com vocês. Vamos esperar ela carregar na tela. Carregou aí, André? Uhum. A question and answer. Aham. Estão conseguindo ver essa imagem? Jô, você Sim. consegue ver da cama aí? Consigo. Então, o que que acontece quando você está tendo uma conversa? A conversa, ela é um espaço que você físico, tipo, que você não consegue ver, mas imagina que a conversa é essa parte branca entre vocês 2. E ela tem um limite de espaço. Se durante uma conversa os 2 estão incluindo coisas lá dentro, o quão rápido vai encher esse espaço? Entendi. Muito rápido, né? Sim. Agora imagina que essa pessoa verdinha é o André e o azul é a Josi. E ela tem um assunto que ela quer conversar. Se o André deixar a Josi colocar todos os pontos de vista, o que ela quer, babá, babá, esse espaço fica maior para ela poder processar essa situação, a conversa que precisa acontecer. E a pessoa que está escutando, ela deve usar essas 3 coisas que a gente falou para interagir. Repetir o que ela está falando, resumir, falar a coisa que ela falou por último e deixar ela falar, 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 até esgotar. Quando ela terminou, você pergunta: "Tem algo mais?". Aí a pessoa fala, fala. Aí é a hora do verdinho parar e refletir, pensar. Às vezes a conversa nem precisa continuar naquela hora. E aí depois talvez voltar para uma outra conversa ou continuar, mas dá a oportunidade de quem quer conversar, quem chama a conversa, a usar esse espaço todo para essa pessoa. E muitas vezes a gente não tem paciência para isso, né. Alguém vem, fala: "Ah, eu queria falar sobre a escola, o Rafael". "Ah, lá vem você, que parará, que darará, darará", né. E aí a pessoa também contribui, já fala o que ela queria fazer, né, e mistura as conversas, os assuntos. Mas a coisa mais legal que você pode fazer para o outro é dar esse espaço de expressão para o outro e realmente escutar. O André não consegue.
O André não consegue escutar. Mesmo nas reuniões, quando ele está falando com alguém, ele não escuta o que a outra pessoa tem. E às vezes eu estou junto, eu falei, André, escuta o que ele está falando. Ele meio que já adivinha o que a pessoa vai falar, e ele já vem com a resposta, e ele não tem paciência de ouvir o que as pessoas têm para falar. Né, André? Muitas vezes é assim, A sim. maioria das vezes. Então, André, o seu cérebro, ele trabalha numa velocidade muito rápida, mais rápida do que muitas pessoas. Então, se você usar a sua capacidade que você tem de processamento, digamos que você tem 20 gigas e as pessoas estão operando no 2 gigas. Se você usar essa sua capacidade de processamento para fazer essas 3 coisas que eu sugeri, você realmente perguntar as coisas certas e deixar a pessoa falar mais, falar mais, falar mais. Daí termina, deixa ela parar quando a pessoa esgotou tudo que ela tinha para falar, deixa um tempo em silêncio, e aí você processa muito rápido o que você precisa falar, e aí você dá a sua opinião. Ele não faz isso. E é muito desconfortável o silêncio, sabe? O silêncio é desconfortável. Tenta ficar olhando para uma pessoa quieto. É muito desconfortável. Mas se você praticar isso e ver o resultado, quando você faz isso, o que está na cabeça da pessoa tem o tempo necessário para navegar até o coração e ele processar o sentimento que o racional gerou. Ansiedade. Viu? Eu falei um pouco, parei, você conseguiu pensar, eu te dei o espaço para você pensar e você mencionou um sentimento. Isso é o verdadeiro cair a ficha. Uhum. Cair a ficha é sair da cabeça e vir para o coração. Só que você precisa dar a oportunidade da pessoa cair a ficha. Com você presente. Fogo, fogo, fogo. Você está chorando? Importante, né? Mas não é falta de aviso. Não é de hoje que eu falo, André, escuta o que as pessoas têm para falar. Até as pessoas que ele está fazendo negócio, né? E eu acho assim que o André tem aquele pensamento assim, eu vou falar, vou pensar que o negócio já aconteceu, nananã, que já está tudo certo. Aí ele começa a falar para as pessoas, né, para todo mundo, de tudo que ainda não aconteceu, mas que para ele já aconteceu, sabe? Josi, sabe que tem uma coisa muito importante que nós só podemos mudar a nós mesmos. O caminho de crescimento do André é dele. O caminho de crescimento seu é seu. E você tem um papel muito importante como mãe. E esse bate-papo aqui para vocês, o objetivo é ajudar o caminho de desenvolvimento de cada um de vocês. Uhum. Então você não precisa se preocupar com como o André vai absorver, o que ele faz ou não. Foca em como você pode usar esse conhecimento para melhorar, para você ser a melhor versão da Josi, de você mesmo. Como mãe, por exemplo, como é que você acha que o que a gente conversou hoje poderia te ajudar a ser uma mãe melhor?
É que eu tô bem ansiosa e nervosa também, né? É, Então, às vezes, eu acho que eu acabo descontando no Rafa, né? Então, às vezes, quando eu vi, eu já estourei, assim, eu não consigo pensar, sabe? Então, o que está acontecendo com o André está me afetando também. Isso não está sendo legal, porque eu fico preocupada e ele não. E assim, ele fica também, mas acho que eu fico mais ainda, sabe? Então, eu às vezes eu tô com a TPM bem forte ultimamente. Então, eu fico muito, não sei. O José, o casamento, olha aqui minha mão, tá vendo minha mão? O casamento é uma intersecção de 2 círculos, é esse meinho. Aham, Muito importante vocês 2 entenderem que vocês são indivíduos, 2 círculos, e cada um tem que focar no seu autocrescimento. Existem algumas coisas que vocês têm em comum, que é o casamento. Hoje em dia, praticamente a vida de vocês está assim, 100%. E vocês uhum, precisam ter uma intersecção e focar na individualidade de vocês. O que você pode fazer para crescer como pessoa? Porque a sua jornada, você nasceu sozinho, um bebê peladinho, você vai embora peladinho sozinho. uhum. E a sua jornada, a gente tem companheiros de jornada, mas a sua jornada é sua. Então vocês têm que focar nesse círculo. E é muito linda a intersecção que vocês têm com o Rafael, a casa, o projeto do Airbnb que vocês fazem junto, mas existe um monte de coisas em volta que são do indivíduo de vocês que vocês precisam trabalhar. As suas paixões, o que vocês gostam de fazer, cuidar de cada um de vocês, cada um cuida de cada um do jeito que acha que é melhor. Mas não tentar viver a vida do outro. Você não pode viver a vida do André e o André não pode viver a sua. É. O que está acontecendo com ele te impacta, de certo modo, nessa intersecção aqui. Agora, se você está em cima, um em cima do outro, é óbvio que vai impactar 100%, mas vocês precisam encontrar a individualidade de vocês. né, mamãe? Vamos. Sim, então, Vocês têm mais 10 minutinhos para a gente fazer uma meditaçãozinha? Tem. é o que você precisar. Aí você já pode dormir aí, hein, Josi? Hum, Eu ainda tenho que ver as coisas do Érico Rocha, que eu tenho que ver uma parte agora. Eu vi uma parte, agora daí estudei essa parte. Agora eu tenho que ver mais a outra próxima parte, daí estudar a próxima parte, né? Não, é bastante estudo isso daí. Bastante estudo. Mas eu vou pôr uma musiquinha aqui do Corcioli para vocês, tá bom? Tem algum jantar ainda? não, Pode pôr aqui? Pode. pode. Me fala se vocês estão escutando. Sim? Uhum. Então, André, eu vou convidar você a sentar um pouquinho mais para trás, encostar na cadeira, fechar os olhos. Josi está deitada, se cobrir gostoso. E se conectar aos poucos com a sua respiração. Tentar sentir o ar gostoso de campo, sem poluição, entrando, saindo pelo nariz. Agora que vocês estão melhores da gripe, sentindo o pulmão expandindo. Presta atenção no seu corpo.
corpo, começando pela sua cabeça, e devagarzinho descendo os seus ombros. Se seu ombro está tenso, mexe um pouquinho a cabeça. É importante você sempre medir essa tensão do pescoço. Se ela tiver 5 de 10, você precisa fazer alguma coisa, porque quando a gente está com tensão, a energia do pensamento não chega no coração. Continua respirando fundo e vai soltando o pescoço, as costas, seus braços, seu abdômen, as pernas, mexe os dedinhos do pé. Agora sente essa conexão sua com a terra, com esse espaço lindo aí em Campos que vocês têm, que trazem tanta energia para vocês. E é da natureza que vocês puxam toda essa energia. Vou fazer algumas afirmações agora que você está bem conectado. Você repete mentalmente na sua cabeça. Eu estou aberto e receptivo a novas ideias e aos sentimentos dos outros. Eu me comunico com clareza e bastante confiança. Minhas palavras e ações ajudam a construir a confiança. Eu escuto ativamente com muita empatia. Toda conversa que eu tenho é uma oportunidade de conexão e de compreensão. Eu sei me comunicar de forma habilidosa. De expressar todos os meus sentimentos e pensamentos de forma bem clara. Eu respeito a perspectiva dos outros. Agora deixa todas essas afirmações entrarem no subconsciente de você. Eu vou convidar vocês a visualizarem uma pessoa. Vocês precisam ter uma conversa, mas a conversa não. Imagina qual o melhor lugar para conversar com essa pessoa. Você imagina se preparando para essa conversa. Você se encontra com essa pessoa. Pode ser um amigo, alguém do trabalho, algum familiar. Você está tendo dificuldade de conversar. Sente que essa aproximação com essa pessoa é calma e você está preparado para essa conversa. Você vai escutar ativamente, vai usar todas as suas habilidades. Você vai prestar atenção no tom de voz, nas posturas, nos gestos. Você vai estar 100% presente, não pensando no que você vai falar logo em seguida, mas realmente, genuinamente presente.
dando o espaço necessário para o outro se expressar. Imagina você respondendo com bastante empatia, usando essa técnica de falar o que a pessoa acabou de falar de uma forma diferente, sem perguntas, inteligentes, mas dando espaço para a pessoa se expressar, conseguindo levar ela não de uma conversa superficial, mas realmente na alma dela, fazendo ela sentir, pensar. Sente uma sensação de satisfação, que realmente valeu a pena se conectar com essa pessoa, entender a perspectiva dela. Vocês estão super conectados e ligados agora. Naturalmente, a solução vai vir. Deixa o silêncio preencher o tempo. Tenho certeza que vocês vão conseguir, aos poucos, achar a individualidade de vocês e terem conversas significativas do que é a intersecção do casamento de vocês. Basta o querer, basta o buscar o autoconhecimento, o crescimento de cada um de vocês. A gente pode ajudar o outro da melhor forma que a gente pode ajudar o outro, é escutando, entendendo, se conectando com os sentimentos do outro. Aos poucos, vocês podem voltar a sentir o seu corpo, fazer uma respiração profunda pelo nariz e soltar pela boca. Inhala pelo nariz, solta pela boca. Quando você sentir vontade, abre os seus olhos. Relaxei. Você também? Também. Que bom. Fico feliz. Espero que tenha ajudado. Uhum. E vamos para frente. Agora sim, usando o que a gente aprendeu, como é que você, Josi, resumiria o que você absorveu hoje? Eu acho que eu tenho que parar de me preocupar com a vida do André. Não vou mais ficar enchendo o saco. Deixar que ele tome as decisões, o que ele achar que deve achar. E eu vou ter que... Não sei o que é que eu vou fazer. Eu não sei, eu vou pensar e tenho que rever um monte de coisas, de planos e... É que é difícil, assim. Tem coisas que eu quero fazer que eu não consigo fazer aqui. Ela quer ter o espaço dela. É. E aqui não tem. Mas a gente vai resolver isso daí. Uhum. Estava feliz que estava alugando direto a casa e agora parece que nada vai para frente, sabe? E eu estou fazendo as minhas coisas assim aqui. E estou com o Christian, com a tua mãe. Mas hoje eu só posso contar com isso, sabe?
E Mas a gente conseguiu um bom dinheiro, a gente pagou muita coisa, Josi. A gente pagou conserto de carro, a gente fez tanta coisa. era para a gente ter um bom dinheiro, né? Só que aí o André foi e gastou. Eu já gastei aqui nas minhas coisas. Gastou tudo com as coisas dele. Então, tipo assim, eu nem tava pegando dinheiro para mim. Foi todo o dinheiro que a gente tinha, o dinheiro que eu recebi e tudo mais. E tava na mesma conta e a gente foi gastando, acabou. Então, aí agora eu já fico desesperada, né? Porque eu achava que ia acontecer uma coisa, não aconteceu, e pelo jeito não vai continuar, né? Não, a gente tem que achar novas casas, Josi, é a única saída. Mas aí foi o que eu conversei com o André. Não adianta a gente achar novas casas, porque as casas que a gente está hoje está complicado de alugar, então não é uma coisa que a gente pode contar que vai ter certeza, sabe? Eu quero ter certeza, eu não quero ficar Josi, se você vivendo um dia depois do outro. comigo é viver um dia depois do outro. Se você quer um salário e emprego, você tem que arranjar um emprego e não trabalhar com essas coisas. Então, mas eu estou trabalhando, eu estou tendo as minhas coisas. Sim, entendeu? e você está ganhando mais do que se tivesse empregada. Então, eu não estou reclamando disso, não estou reclamando de mim. Só que com as coisas, com o que eu ganho hoje, eu não consigo manter a nossa família. Não consegue. Então, eu espero você fazer. Estou atrás. O que você percebeu é muito importante. Muito bom. Continua refletindo nisso e veja o caminho que você consegue enxergar, que você pode fazer. Muito bom que você absorveu isso, Josi. Muito, muito bom. O André não conseguiu dar o espaço para você conversar, você falar, você percebeu? Uhum. Às vezes é bom deixar a pessoa falar, se expressar, porque ela estava seguindo uma linha de pensamento, tipo, o que eu posso fazer? Né? Continua nessa linha de pensamento, Josi. E você, André, o que você acha que caiu a ficha? Eu me comprometi de fazer algumas coisas, estou fazendo elas acontecer, mas não está na velocidade que a gente precisa. Esse aqui é o problema. A gente precisa outra velocidade. Então, eu estou acionando várias coisas novas, diferentes, para ver se eu consigo, com essas outras, acionando essas outras pessoas, fazer essas coisas acontecerem. Por exemplo, na sexta-feira, é isso? Ou no sábado? Na sexta-feira, a gente tem uma pessoa que veio aqui a limpar as almofadas do Christian. E daí o marido dela tem uma serralheria. Daí eu fui lá, ó, conhecer o cara, o que o cara faz, de repente tem alguma sinergia. Ele já me levou num cara que tem possível de fazer com a gente. Daí eu mostrei para ele fazer as coisas e falei assim, ó, eu tenho interesse, mas eu estou para receber uma proposta de venda da minha pousada aqui. Se não vender, daí a gente volta a conversar, porque eu não estou afim com essa idade toda de ficar tocando isso aqui. Faz 3 anos que eu estou tocando aqui. Eu ia fazer essa pousada com outros 2 amigos para poder nos revezarmos, e eu estou tocando em tempo integral, porque esses 2 amigos saíram, e só eu e minha esposa ficamos aqui, entendeu? Isso que eles falaram. Então, vai aparecer alguma outra coisa, eu estou atrás. Uhum. Só que não é na velocidade que a gente precisa, né? A gente precisa o hoje. Que nem fala, preciso hoje o dinheiro. Assim, e também teve uns gastos extras aqui que a gente teve que eu não estava contabilizando. A gente gastou 600 e tralalá reais em remédio. Entendeu? Não estava no nosso script isso daqui.
Eu entendi que tudo que você falou é relativo à necessidade de estabilidade financeira de vocês, o que você está fazendo, os caminhos que você está abrindo e tudo, né? Muito bom isso. Mas a pergunta que eu tinha feito para você é o que que você absorveu da nossa conversa hoje? E o que que você acha que Ah, você eu vai tenho trazer na duas sua grandes conversas para fazer aí. Uma na quinta-feira com o contador, eu já vou ouvir mais ele do que qualquer coisa. Vou ter que vou me policiar, me preparar para a reunião para não falar as coisas, para deixar o cara falar, porque ele tem um monte de clientes para mim, Uhum. entendeu? Então eu vou deixar ele falar e vou só pincelar, ó, é isso que a gente está fazendo. Isso eu já falei para ele. E agora a volta para ele é, ó, o que que ele vai poder fazer comigo? É que está marcado na quinta-feira para eu conversar com ele. Que bom. E qual que é a segunda conversa? Segunda conversa tem uma pessoa que eu conheci, que eu fui atrás, na verdade, de ter um terreno lá no início da cidade para eu vender a ideia dele do esqui, né? Uhum, Passar para frente, pelo menos essa ideia. uhum. Faturar, né? O cara tem uma incorporadora, um investidor, comprou um terreno, está fazendo um investimento lá no começo da cidade, do lado lá do como é que chama? Nosso recanto, não, como é que chama? Recanto São Cristóvão. Que bom. Então, ele está fazendo ali acontecer e está investindo bastante dinheiro, né? Em Lembra? relação a isso, André, a Júlia levou a Petra num lugar para ela aprender a esquiar antes de esquiar, e muito legal o lugar que ela levou, tem uma esteira rolante, Ah, isso eu já vi. Eu já vi quanto custa e tudo mais. bem Esse, legal. esse daí é o negócio que eu vou fazer. A primeira coisa que eu vou fazer, porque a gente pode pegar uma esteira dessas, colocar num shopping center, e daí todo mundo vai. O que é isso? Né? O que é isso? Entendeu? Bem legal. Vai ser o chamariz do negócio. Já sei quanto custa, como é que faz, como é que não faz. Já tinha achado isso daí. É tipo uma esteira assim que você vai descendo e você vai esquiando ilimitadamente. É muito legal. É. É bem legal. A Ana falou que conversou com um advogado. E esse advogado conhece vocês e tal. E aí ele falou, nossa, o André tinha uma ideia muito legal de fazer a pista de neve lá em Campos e tal. Mas, e ele tinha dinheiro, tinha a pessoa para investir e tal, mas não fechou porque ele falou uma palavra que o André, tipo assim, queria tudo só para ele, sabe? E ele falou que só não foi para frente por causa disso, da atitude dele de querer tudo só para ele, sabe? Só um comentário que eu quis falar agora. Não sei. Volta aquele negócio, né, o André está no caminho de crescimento, de aprender o que dá certo e o que não dá certo nessa vida. O quanto mais ele aprender nessa vida, mais realizado ele vai estar. Se ele não continua cometendo os mesmos erros, vai voltar na vida e vai continuar, né. É aquilo que eu falei, a gente nasce peladinho, vai embora peladinho, então os crescimentos que fazem a gente evoluir, e cada um tem o seu caminho, Esse Josi. é um advogado que a gente teve lá atrás, que a Raide indicou, e daí eu tive que falar de volta com a Raide, que eles falaram assim, eles vão ficar com 10% da empresa, só que eles querem o controle total. Eu falei assim, ó, não dá. Mas qual é o problema? Só tinha que ser a ganhar. Já Eles não iam botar o dinheiro, Josi. Eles não iam botar dinheiro deles. Mas eles queriam o controle, para eles controlarem como ia ser o negócio. Assim, não dá. Eu passo o controle contra dinheiro. Não posso passar o controle total sem receber dinheiro, entendeu?
E fui bem claro com ele. Faz muito tempo, a gente nem estava junto. Mas ele comentou esses dias sua mãe. Né? Eu não me preocupo mais com o André, porque eu sei que ele tem o caminho de crescimento dele e tive a honra de ser irmã dele nessa vida, e se ele continuar na próxima, talvez a gente se encontre de novo, mas o que eu mais posso fazer é cuidar do meu crescimento, Josi, porque eu vou embora sozinha, sem meus irmãos. Eu percebi, outro dia eu estava fazendo um curso, que os irmãos são os nossos primeiros melhores amigos da vida. O André, eu fui a melhor amiga dele, primeira melhor amiga dele. Hoje é você, Josi. Passei o bastão para você, mas fiz muitas coisas com ele. E foi um prazer, e está sendo um prazer acompanhar o crescimento. Ele está aprendendo com erros e arrancos, mas eu estou no meu crescimento, estou super feliz com o meu. A gente tem uma intersecção juntos, mas eu estou muito feliz com a minha vida. E você pode estar muito feliz com a sua vida também, Josi, se você assumir as rédeas da sua vida. E curtir essa intersecção que você tem com ele, que é o casamento de vocês. Né? É sempre gostoso. Né, amor? Deu meu boi, que eu tenho um Insight Timer daqui a pouco. O último tinha 148 pessoas. Eu estava tão feliz, tão bom. Então, obrigada, tá bom. gente. Espero que tenha sido bom para vocês. Para mim foi muito bom conversar com vocês. Sempre é bom. Um beijo. Tchau. Beijo. Obrigada.